vou começar falando sobre os eventos que dão direito ao auxílio acidente. Um colega ali acabou de perguntar no grupo, inclusive, se o AVC, acidente vascular cerebral, pode garantir direito ao auxílio acidente. Então, a pergunta que ele fez na prática é: esse fato, né, esse evento, o AVC, gera direito ao auxílio acidente? Então, eu vou começar a aula explicando sobre isso, porque a doença ocupacional nada mais é do que um evento que pode gerar direito ao auxílio acidente. Então, por isso que eu vou começar por aqui. E, claro, vou explicar o que é a doença ocupacional. Depois, explicar a doença ocupacional, que se divide em doença do trabalho e doença profissional. Vou me aprofundar no conceito de doença do trabalho e na doença profissional. Vou mostrar como provar a doença do trabalho e vou mostrar também como provar a doença profissional. Beleza? Esse é o roteiro da aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, vamos começar aqui então conversando sobre quais são os eventos que podem gerar direito ao auxílio acidente. Lembrando que esse material que está sendo compartilhado na tela é o material do curso, é o e-book do curso. Eu sempre vou trazer aulas ao vivo com material do próprio curso. Tá joia? Então, Gustavo, onde é que está isso que você está compartilhando na tela? É o e-book que está lá no driver do curso. Fechou? Quando você pega aqui, eventos que podem gerar direito ao auxílio acidente, você tem aqui o acidente comum fora do trabalho. Além do acidente comum fora do trabalho, nós temos o acidente do trabalho, o acidente de trabalho, acidente do trabalho, que é aqui, está aqui do lado. Beleza? Beleza. Bom, dentro do acidente do trabalho, nós temos aqui o acidente típico, que é aquele acidente que você cai dentro da empresa, serra, corta o dedo, o carro te atropela, o carro da firma, né, te atropela dentro do pátio da empresa. Essa semana eu fiz um processo onde um caminhão bitoneira atropelou o pé do trabalhador dentro do pátio da empresa. É um acidente de trabalho típico. E nós temos aqui as doenças ocupacionais, que é o tema da aula de hoje. E depois nós temos aqui também o acidente equiparado. Que são os acidentes equiparados? São aqueles acidentes de trajeto, por exemplo. Acidente de trajeto. Tem lá o acidente que você sofre quando foi fazer um curso porque a empresa mandou. Esse aqui não vai ser abordado aqui. Nós vamos falar hoje de doença ocupacional. Então é assim que eu divido os tipos de acidente do trabalho, tá? Acidente típico, as doenças ocupacionais e os equiparados. Tem doutrinadores, professores que separem acidente típico e acidente atípico. E aí ele pega e coloca junto a doença ocupacional e os acidentes equiparados. Eu acho que fica mais didático dessa forma, tá bom? Pessoal, isso aqui é o básico, isso aqui vocês precisam dominar, tá? Isso aqui você precisa. Chegou um caso lá no meu escritório lá para eu saber se tem direito, se tem futuro ou não. Eu vou analisar se tem redução da capacidade para o trabalho, eu vou analisar se tem qualidade de segurado, se era empregado, aquela coisa toda do auxílio acidente. Claro, vou fazer essa análise. Mas eu penso que você pode começar analisando o evento. É um acidente comum fora do trabalho? Atropelado, caiu da escada, etc. Beleza, vai ter direito. É um acidente do trabalho? Tá, beleza. É acidente de trabalho, então qual é o tipo? É um acidente típico? Não. É uma doença ocupacional? Ah, beleza. É um acidente equiparado? Esses acidentes equiparados aqui, pessoal, é sempre muito importante vocês saberem, tá? Esses acidentes equiparados aqui, porque às vezes você acha que é um acidente comum, mas na verdade é um acidente equiparado. Beleza? Vamos lá. Pessoal, doença do trabalho, tá? Doença do trabalho ou doença profissional, ou melhor, doença ocupacional, tá? Doença ocupacional tá aqui. Pessoal, a doença ocupacional, eu trabalho ela normalmente de duas formas, a doença ocupacional na prática, tá? Tô pensando aqui no dia a dia do escritório. Eu tenho uma abordagem mais direta quando o teu cliente, ele chega já no escritório falando assim: doutor, eu tive esse problema por conta do meu trabalho, por conta da minha profissão. E nesses tipos de caso, naturalmente, você já é questionado, você já é solicitado na condição de advogado, na condição de advogada, para investigar se aquela doença ela é ou não um acidente do trabalho, é ou não uma doença ocupacional, seja na condição de doença do trabalho, seja na condição de doença profissional. Então, na prática, nós temos os casos onde o próprio cliente ele já te questiona isso, ele já te solicita. Normalmente, quando acontece isso, você, como um bom
profissional vai parar e vai fazer uma pesquisa. E aí, normalmente, você vai procurar um conteúdo, a informação, se você não tem essa segurança, para fazer essa investigação, se é ou não é doença ocupacional. Tá entendendo aqui, pessoal? Olha só, o cliente chegou no teu escritório te perguntando, te questionando se é ou não é doença ocupacional. O que você faz? Vai lá e vai fazer a investigação. Vou mostrar como é que faz essa investigação aqui para vocês, tá? Mas o ponto é, cliente chega questionando. É uma pegada, é uma perspectiva, é um jeito de trabalhar que normalmente todo advogado ali previdenciário vai fazer esse tipo de trabalho. Concorda? Todo mundo que faz previdenciário e o cliente questiona ele sobre doença ocupacional, vai fazer uma investigação. Aí o próximo passo é saber fazer essa investigação e eu já vou ensinar para vocês, tá? Mas eu quero trazer essa reflexão prática para vocês aqui, antes de começar a ensinar a investigação, antes de entrar no conteúdo. Bom, existe uma outra forma em que você faz a análise da doença ocupacional. Existe uma outra forma, eu vou mostrar como é que funciona. Eu, particularmente, faço muito ela, tá? Como que é? O cliente chega aqui com problema de coluna no escritório. Senta aqui na minha mesa aqui, ó, doutor, tem um problema de coluna, ou tem um problema no ombro, ou tem um problema no polegar. Eu tenho um problema de saúde. Tenho um problema de saúde. Quero receber meu benefício, quero me afastar, ou quero me encostar, né? Para auxílio acidente, pessoal, normalmente as pessoas, olha só, presta atenção aqui. Para auxílio acidente, tu tá focado aí só no auxílio acidente, mas presta atenção, normalmente as pessoas não sabem que o problema de coluna dela, que o problema do ombro dela, que aquele problema de saúde que ela tem pode ser uma doença ocupacional. E aí o que eu estou querendo deixar claro para vocês é que em algum momento, ou até na maioria dos casos, os clientes vão chegar na tua mesa pedindo um benefício por incapacidade, e não vão te questionar, não vão te perguntar se é doença do trabalho. Ela não vai tocar nesse assunto. E aí que tá a diferença entre o especialista em um profissional que domina benefício por incapacidade e o profissional que faz benefício por incapacidade de acordo com a solicitação do cliente. O que vocês vão fazer a partir de agora? A partir de agora, você aí, todas as vezes, todas, eu disse todas, sempre, coloca aí no teu cérebro e ativa aí o modelo mental todas as vezes que alguém sentar na tua mesa, chamar no WhatsApp, fazer reunião com o cliente para tratar de benefício por incapacidade, você vai investigar se é ou não um caso de doença ocupacional. Gustavo, mas é um câncer? Senta e investiga. No mínimo, faz análise do NTEP. Mas é depressão? Senta, investiga. Ah, Gustavo, mas ele caiu de moto no feriado. Investiga. E se ele estava no feriado fazendo um serviço para o patrão que o patrão mandou? Toca nesse assunto. Quando é doença ocupacional, você vai tocar nesse assunto. Ei, vem cá, mas será que é doença ocupacional? Aí o cliente vai falar que não. Continua sua investigação. Dá uma olhada no NTEP. Investiga. Tá? Por que você está me dizendo isso, Gustavo? Primeiro, eu já deixei... Olha só. O sábio, ele aprende por observação. Então você aí é uma pessoa sábia? Então aprenda com o erro do coleguinha aqui, ó. Eu já deixei passar doença ocupacional. Lá no passado eu deixei passar. Graças a Deus, naquela época, o valor do benefício para acidente do trabalho e para doença comum era o mesmo. Só que depois de 2019, tu não pode deixar passar, porque senão o teu cliente pode ter prejuízos financeiros. Naturalmente você recebe menos honorários. Outra coisa, auxílio acidente. Às vezes você recebeu na tua mesa ali um caso de uma doença ocupacional que a pessoa continua trabalhando. E aí você não entende que é uma doença ocupacional, você deixou ir embora um caso de auxílio acidente, porque tu não soube
reconhecer a doença ocupacional. Por isso que você precisa investigar, porque nem sempre o cliente vai chegar no teu escritório falando que ele tem uma doença ocupacional. Pronto, fiz essa introdução aqui, espero que você tenha entendido o que eu disse, que é algo mais prático, mais para o dia a dia. E agora nós vamos partir para o conceito de doença ocupacional. Pessoal, por que eu falo doença ocupacional? Doença ocupacional é um gênero de doença, digamos assim, qual existem duas espécies: doença profissional e doença do trabalho. Por que eu falo doença ocupacional, então? Eu falo doença ocupacional para não ter que ficar distinguindo ali se é a doença profissional ou doença do trabalho, tá? Então, o que você vai fazer? Nas suas petições, você trabalhe doença ocupacional, mas tenha a inteligência de saber, no teu caso concreto, se você está diante de uma doença profissional ou doença do trabalho. E bora lá explicar então qual é a principal diferença dos dois. A doença profissional, pessoal, ela é relacionada a um grupo de profissões ou às profissões. Então, aquelas doenças ou aquela doença, ela é comum naquele profissional ou naqueles profissionais. Então, é o digitador que tem LER-DORT, né? Doença por exercício repetitivo. A doença profissional, ela pode, na maioria dos casos, será presumida. Olha só, presta atenção. Doença profissional será presumida. Doença profissional, ela é ou poderá ser presumida. Ok? Ok. Como que acontece essa presunção? Existe um estudo científico que analisou os motivos de afastamento de acordo com o tipo de empresa, ok? Brasil todo pegou a relação. Vem cá, esses trabalhadores estão afastados pelo quê? Ah, esses aqui tudo aqui ó, é CID-F. E esses todos aqui é CID-M 54. Beleza. Pega todos os trabalhadores afastados nos últimos anos pelo CID-F, pelo CID-M, pelo CID tal e separa em grupos. Separou? Separou. Beleza. Agora vamos ver se existe alguma relação entre as doenças e as empresas. Ou seja, será que nas empresas de construção civil tem uma incidência maior de afastamento por problema na coluna? Sim, identificamos que tem muito afastamento por problema de coluna nas empresas de construção civil. Beleza. Tem muito afastamento de bancário por problema mental. Tem muito afastamento de bancário, empresas de banco, né, o KNAI do banco, por problema de esforços repetitivos. Pessoal, e esse estudo, ele foi feito, é uma tese de mestrado, eu só lembro o sobrenome, Albuquerque, eu acho que é Thiago Albuquerque. Ele fez isso em 2001, 2001 ele fez, mas eu acho que foi em 2003 que essa tese de mestrado, ela se tornou um decreto. Ela se tornou uma alteração e foi para o decreto 3048 de 99, que é o decreto que regulamenta a nossa lei de benefício. Que é, na verdade, o nosso estudo aqui. Vamos pegar aqui a lei de benefício. Lei de benefício, porque nós temos que conhecer a nossa lei. Vou colocar o texto compilado aqui, tá? Vamos lá para o artigo 21. Peraí. É o 20, pessoal. Tava lendo o 21 aqui, mas é o 20. Consideram-se acidente do trabalho nos termos do artigo anterior. O 19, pessoal, o artigo 19 é o que fala o que é acidente do trabalho, tá? E aqui vem, só para vocês saberem, essa alteração de 2015 aqui incluiu o empregado doméstico, que é o empregado doméstico, antes não tinha o empregado doméstico, PEC das domésticas, antes de 2015, digamos assim, o empregado doméstico não sofria acidente do trabalho. Segundo a lei, não. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então vamos lá. Doença profissional produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. Deixa eu só pedir aqui, Lara, você tem autorização para autorizar novas pessoas a entrar? Vocês estão autorizando aí? Ah, sim, parece que sim, né? Obrigado, Lara, obrigado. Pessoal, a Lara aqui
ela é nossa... Lara e Vinícius aqui fazem parte da equipe Almeida Marques, tá, pessoal? Então, o que eu ensino aqui para vocês, para a galera do meu curso, para a galera que eventualmente tem mentoria, é o mesmo que eu ensino para o meu time aqui dentro do escritório, tá? Então, vamos lá. Doença profissional. Olha só, produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada. Essa aqui é a lista que nós já vamos analisar. Então, determinada atividade. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a chave para entender doença profissional. A chave é determinada atividade, ou seja, determinada profissão. Poderia falar aqui, determinada profissão. O que é uma profissão? Bancário, advogado, né? A profissão ali. Fechou? Fechou. Nós temos uma lista, o Código Brasileiro de Ocupações, que é o CBO. Todo mundo aqui, imagino, que conhece o CBO. Vamos dar uma olhadinha aqui no CBO, tá? O CBO, pessoal, é uma ferramenta do advogado previdenciário, tá? Existe aqui uma lista, né? Uma lista de profissões e um código dessas profissões, certo? Então, vamos colocar aqui serviços gerais, porque eu acho que não existe serviços gerais, mas vamos ver aqui se eu tô certo, se a minha memória não está me enganando. Auxiliar de serviços gerais na confecção de roupas. Exatamente. Supervisor de seção de serviços gerais, sinônimo. Os serviços gerais em específico, né, ele não existe. Porém, existe de acordo com a profissão. Então aqui, pessoal, você vai consultar a profissão. Quando você vai contratar um funcionário na sua empresa, aí no seu escritório, você precisa selecionar uma profissão que tenha CBO. Eu lembro quando eu fui contratar a controladoria jurídica aqui no escritório e não existia o CBO da controladoria jurídica. Vamos ver se ainda tem? Se já existe? Controlador. Vou colocar controlador. Vamos ver se tem aqui. Ó, assistente de controladoria, tá? Controlador de acesso, controlador tal. Vamos pegar aqui assistente de controladoria. Vamos ver o que faz. Ó, auditor contábil, controladoria, pessoal, nesse aspecto aqui, ele está ligado a outra coisa. Controladoria jurídica do escritório previdenciário, que é uma função que existe, eu acho que ainda não tem CBO. Então, a gente pega um CBO aproximado, um analista, alguma coisa assim. Auditor contábil, auditor de contabilidade e orçamento, auditor externo. O que ele faz? Aí tem contador. Descrição sumária, olha lá. Legaliza uma empresa, elabora contrato social, lá. Isso aqui é como se fosse a profissiografia. Beleza? Isso aqui é como se fosse a profissiografia. Então, pessoal, por que eu tô falando disso? Porque aqui na lei, no artigo 20, inciso 1º, tá falando de determinada atividade. E essa atividade, ela é, por assim dizer, catalogada. Quando eu falo catalogada, o que eu tô falando? Eu tô falando assim, olha, ela escreveram lá como é que funciona essa atividade. Existe um documento, existe algo formal, padronizado daquilo ali. Entende? Tá entendendo o raciocínio? Então, quando a gente pensa em um trabalhador... vamos pegar a profissão de youtuber, né? A profissão de youtuber. Até tempo atrás, ela não era regulamentada. Não existia essa profissão no mundo jurídico, por assim dizer. Então, dificilmente você teria uma doença profissional de uma profissão que sequer está no mundo jurídico, que ela surgiu agora. Então, quando você atender um trabalhador com essas profissões novas ou profissões assim informais, profissões que, sei lá, né, não tem catalogado, você não terá ou terá uma enorme dificuldade de ter uma doença profissional. Mas nós sabemos que, normalmente, o que chega no nosso escritório são profissões já concretizadas, profissões já catalogadas, profissões comuns. É o típico trabalhador brasileiro, concorda? Típico trabalhador brasileiro. Então, vocês não terão dificuldades na maioria dos casos. Beleza? E constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Já vamos para lá. Quando? Quando eu for falar sobre como provar, tá bom? Segura aí, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2, então a doença profissional aqui,
desse artigo, resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência deve considerá-la acidente do trabalho. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, essa lista aqui, ela vai conduzir, certo? Vai haver uma presunção, porque se der cheque com isso daqui, é doença profissional, tá? É doença profissional. Cabe prova em contrário? Dá para derrubar essa presunção legal? Dá. Não é uma presunção absoluta. Isso aqui é uma presunção relativa. Se ninguém provar o contrário, fica a presunção. Mas se o INSS ou a empresa provar o contrário, aí quebra-se essa presunção. Então, qual é o seu trabalho como advogado? Primeiro, identificar a presunção relativa, a presunção. Segundo, não deixar, melhor dizendo, o INSS ou a empresa derrubar essa presunção. Não deixar o INSS ou a empresa derrubar essa presunção. Beleza? Quando eu for falar sobre como provar, você vai entender um pouco mais na prática. Doença profissional foi. Eu vou explicar a doença do trabalho e antes de passar para o como provar, eu vou abrir para perguntas, ok? Tá todo mundo comigo aqui? Vamos aqui agora para a doença do trabalho. Pessoal, diferente da doença profissional que está ligada à profissão, pensa o seguinte, a doença profissional, ainda não estou falando de doença do trabalho, doença profissional, você terá, pelo menos teoricamente, que encontrar outros profissionais dessa profissão do teu cliente com a mesma doença, mesmo que esse profissional trabalhe em outra empresa. Na verdade, até prefere-se que esse profissional seja de outra empresa. Então, para exemplificar, o bancário do Bradesco, o bancário do Banco do Brasil, o bancário da Caixa, do Sicredi, o sei lá da onde, qual banco for, do BTG, do Banco Master, todos eles têm LAR. Não todos os funcionários, mas você tem um funcionário do Banco Master, você tem um funcionário do Banco do Brasil, você tem um funcionário do Bradesco com LAR. Então, chega no teu escritório um profissional, um bancário, do Banco do Brasil. E esse profissional do Banco do Brasil está com LAR. E você fala, é uma doença profissional, porque é típica da profissão de bancária. E você olha e você enxerga um bancário de outra empresa também com aquela doença. É fácil você ter essa análise. Beleza? Beleza. Quando você vem, agora sim, falando de doença do trabalho, e é a termologia mais comum e mais conhecida. Na boca do povo, existe doença do trabalho. Você não vai encontrar alguém, a não ser um inscrito do meu canal, brincadeiras à parte, que eu falo, quando eu vou explicar se eu faço essa separação, você não vai encontrar um trabalhador do seu escritório falando, doutor, eu tenho uma doença profissional, doença ocupacional. Ele vai falar assim, doutor, eu tenho uma doença do trabalho. Só que, na verdade, você vai investigar e é uma doença profissional. Mas quando é que nós temos uma doença do trabalho? Agora sim, vamos lá. Vamos ler primeiro o artigo? Doença do trabalho, assim a entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Olha só, essa aqui é a chave para entender acidente de trabalho. Condições especiais em que o trabalho é realizado. O nome disso aqui é ambiente de trabalho. O nome disso aqui é local onde o trabalho é realizado. Com ele se relacione diretamente. Aí, constante em relação mencionada no inciso 1. Veja, ele fala aqui que tem que estar nessa relação, mas depois ele fala que se não tiver na relação, mas você conseguir provar, também é acidente do trabalho, tá? Também é acidente do trabalho. Nós já vamos ver isso aqui na prática. Mas a chave é o seguinte, tu tem uma doença, certo? E tu tem um agente causador dessa doença. Ok? Eu tenho uma doença e eu sei que o que causa essa doença é tal agente. Pessoal, vamos lá. Agentes causadores. Eu posso ter um agente físico. Fala um exemplo de agente físico. Vibração, britadeira. Agente físico, ruído. Certo? Pegou aí o que é agente? Pegou? Então tá. Eu tenho um agente causador da doença. Então eu posso ter um agente físico, eu posso ter um agente
químico e eu posso ter um agente biológico, certo? O que seria um agente químico? Vamos pegar um exemplo de agente químico aí. Benzeno, né? Benzeno, gasolina, pode causar câncer, certo? Vamos pegar um agente biológico, né? Vamos pensar no enfermeiro que é infectado com tuberculose. Vocês entenderam? Vamos lá. Às vezes dá uma travada na língua aqui. Então, agente biológico. AIDS, né? O HIV. Você pode pegar HIV trabalhando? Pode. Você sabe que na hora de fazer reanimação ali, eu não vou lembrar o caso, mas quando você faz respiração, o nome que eu conheço é respiração boca a boca, mas eu acho que tem outro nome, tá? A pessoa toma coquetel, o profissional que fez, ele vai lá e toma coquetel, porque ele não sabe se a pessoa, sabe? Se a pessoa tem outra situação que eles tomam coquetel também na enfermaria, quando eles se cortam, acho que no centro cirúrgico, né? O médico se corta ali, eles vão lá e tomam coquetel, porque não sabe, etc. Então, pessoal, são agentes, aí pode ser físico, químico ou biológico, que estão presentes na onde, pessoal? Na onde que esse agente tem que estar? Olha só, o agente, ele precisa estar no ambiente do trabalho. Tá no ambiente do trabalho. Não importa a minha profissão. Vamos pegar um exemplo do segurança. Eu sempre dou esse exemplo do segurança. Vou dar ele e vou tentar procurar outro exemplo. Na profissão de vigia, segurança, tá? Na profissão de vigia, segurança, existe o ruído? Ele está exposto ao ruído normalmente? Para mim, a resposta é não. Você pega um vigia, um segurança, você vê ele numa farmácia, você vê ele num banco, você vê ele em empresas grandes, né? Você vê ali o vigia. Então, você não vê ele exposto. Vamos voltar aqui na doença profissional. A profissão de segurança, certo? Não tem a exposição ao ruído. Não tem. Ou seja, eu estou dizendo que a profissão de segurança, né, o exercício do trabalho de segurança, ou não é comum você ter a exposição ao ruído. Porém, você tem um segurança que trabalha dentro de uma boate. Nem sei se existe boate hoje mais, deve existir. Mas boate, casa de show, discoteca, forró, cinquentão. Pessoal, lá tem ruído, som alto, pancadão, tuts, tuts, tuts. Esse segurança, ele está exposto a um agente causador de diacusia, que é a PAIR, né? Perda auditiva induzida por ruído ocupacional, que não está ligado à profissão, e sim ao ambiente do trabalho que ele exerce. Agora, vamos pegar o bancário. O bancário, ele está... Normalmente, é o bancário do Banco do Brasil, da Caixa, está ligado à profissão. Vamos aqui mais um exemplozinho rapidão do doença do trabalho. O advogado que trabalha, sei lá na onde, barulho, mas não a fábrica tem barulho, nem dá para trabalhar. Mas vamos imaginar aqui. A profissão de advogado não está comumente exposta ao agente nocivo ruído. Mas eu consigo provar que existe o ruído naquele ambiente de trabalho onde eu exerço a minha profissão. Tá? E se eu consigo provar a existência do agente causador, eu consigo provar o acidente do trabalho. Bom, perfeito. A teoria sobre o que é acidente do trabalho na modalidade doença ocupacional, que se divide em doença profissional e doença do trabalho, está aqui. Vamos passar rapidamente aqui por essas situações excepcionais para então nós irmos para a prática. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa. A doença degenerativa é aquela que acontece em razão do tempo, é o desgaste do corpo humano. Existem diversas doenças degenerativas. Então vamos imaginar que você contratou aí para o seu escritório um senhor ou uma senhora de 55 anos. Ele trabalha 3 meses, e essa pessoa trabalha limpando o teu escritório. Trabalha 3 meses, limpeza do escritório, limpeza leve, e ele me surge com uma hérnia de disco, uma doença na coluna degenerativa. Uma doença degenerativa. Certo? Certo, doença degenerativa. A pergunta é, ele pode alegar doença do trabalho? Então, olha só, trabalhador 50 anos, 55, vamos colocar 55 anos. Entrou aí no teu escritório para trabalhar de auxiliar de limpeza, certo? Auxiliar de limpeza, e alega doença do trabalho
porque esse problema de coluna ele passou a ter depois que ele começou a trabalhar no seu escritório 3 meses depois. Você, como patrão, vai alegar o quê? Doença degenerativa não pode ser acidente do trabalho, não pode ser doença ocupacional, não pode ser doença do trabalho. Por quê? Por exclusão legal, porque a lei fala que não pode, certo? Porque a lei fala que não pode. E quando eu leio esta exclusão aqui, eu penso nessa situação. Aos 55 anos de idade, é muito comum, na verdade, a maioria das pessoas, se são trabalhadoras ou não, elas vão ter algum problema na coluna nessa idade. É a maioria mesmo, existem estudos científicos nesse sentido. Logo, o legislador falou assim, não, vamos tirar aqui as doenças degenerativas. E também as inerentes do grupo etário. Então, começou a trabalhar no meu escritório também, né? Vamos imaginar que começou a trabalhar no meu escritório. E começa a ter perda auditiva, mas a natural da idade. E ela quer atribuir essa perda auditiva ao meu escritório. Veja, segundo a lei, isso não pode acontecer. E a que não produza incapacidade laborativa, tá? Então, reduziu pouquinha coisa na audição, né? Isso também não vai ser acidente do trabalho. Mas, de qualquer forma, seja uma doença degenerativa, a gente normalmente está do outro lado, tá? Eu já vou mostrar para vocês como provar que uma doença degenerativa é acidente do trabalho. Mas eu estou trazendo primeiro o não é, para vocês terem uma visão negativa das coisas, por assim dizer, né? Um empecilho, porque quando eu vir com o remédio vai fazer sentido, tá? Se não venho com o remédio primeiro, vocês esquecem desta impossibilidade aqui. Mas pense o seguinte, nós queremos neutralizar ou queremos ser justos aqui, tá? Na doença do trabalho, tá bom? Nós, que eu digo o legislador, ele não quer deixar qualquer coisinha virar acidente do trabalho. Tá joia? Bom, aqui ele está dizendo doença do trabalho. Ele não está dizendo doença profissional. Então essa é a minha primeira tese para dizer que doença degenerativa pode ser doença profissional. Então quando eu tenho uma doença profissional que também é doença degenerativa ou que também é inerente ao grupo etário ou que não produza incapacidade, eu entendo que isso aqui não se aplica à doença profissional, beleza? Mas existe uma outra tese, e essa normalmente é a mais citada pelos tribunais, que é a seguinte: equiparam-se também ao acidente do trabalho para efeitos desta lei. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou para perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, tá bom? Atenção médica para a sua recuperação. Ou seja, aqui nós estamos diante da concausa. E normalmente o artigo 21, ele é o mais citado para reconhecer uma doença degenerativa como doença profissional ou até mesmo doença do trabalho. Isso aqui tem precedente do STJ e eu vou mostrar, nós vamos analisar uma decisão judicial que reconheceu uma doença degenerativa da coluna para que vocês possam entender isso na prática. Beleza? Bom, aqui nós temos o artigo 21, que são os acidentes equiparados. E aqui nós temos aqueles acidentes qual eu não vou me aprofundar, não vou entrar no mérito aqui, mas depois vocês leiam com carinho isso aqui, o acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho, em ato de agressão, que são coisas que talvez se você olha, isso aqui não é acidente do trabalho, mas por exemplo, aqui, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículos de propriedade do segurado. Tá joia? Artigo 21A, para encerrar aqui a nossa teoria, a parte mais teórica e partir para a parte mais prática. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispusser o regulamento. Tá bom? Esse aqui é o aval
para fazer o que nós vamos ver agora no regulamento. Veja só o parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que se trata desse caput, tá? Então, ou seja, perito do INSS, se houver, se não houver o nexo aí, se tu entender que não existe o nexo, tu pode deixar fora. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, Ou seja, pessoal, eu não sei se vocês já tiveram no escritório de vocês, mas eu já tive alguns casos em que o INSS reconhece a doença ocupacional e a empresa faz um recurso administrativo, porque a empresa é notificada, tá? A empresa é notificada quando um funcionário tem um benefício por incapacidade acidentário. As empresas com mais atenção a isso, elas fazem o controle disso, tá? Porque se foi caracterizado acidente de trabalho e ela discorda, ela vai apresentar recurso. Aqui, ó, vocês se lembrem, a relação do INSS com o trabalhador é uma relação triangular. Vamos lá. Nós temos o INSS aqui em cima, ok? E nós temos o trabalhador, que é o segurado, né? Vou colocar barra segurado. E nós temos aqui a empresa. Então, forma-se um triângulo. Ficou muito grande aqui. Pronto, agora aparece um triângulo, né? Então, nós temos essa relação aqui triangular. E por que você precisa saber disso? Porque, pessoal, a partir do momento que você tem reconhecido A partir do momento que você tem reconhecido a natureza ocupacional de uma doença, a empresa ela poderá ter os impostos, os tributos aumentados. A alíquota da contribuição previdenciária ela é aumentada de acordo com a incidência de acidente do trabalho. E doença ocupacional é um acidente do trabalho. Então, por isso que as grandes empresas, vamos pegar o Banco Itaú, eu não sei qual é a folha de pagamento do Itaú, mas eu imagino que só de INSS patronal, eu jogo por baixo que deve pagar mais de 5 milhões por mês Vamos pegar aqui, ó. Qual é o valor da folha de pagamento de um banco do porte do Itaú? Vamos ver aqui se... Em 2025, o banco investiu cerca de 33 bilhões. Meu amigo, bi com B. Claro que isso aqui é por ano, né? Mas se a gente pegar aqui, ele tá falando que investiu isso em despesas pessoais. Se a gente pegar aqui 32 bi dividido por 12, dá 2 bi por mês, entre salário e tal. Vamos colocar aqui 20% que ele paga por mês, né? 20% que ele paga por mês disso daqui é a contribuição patronal de 20%. Então, a gente está falando aqui de 2,6 bilhões vezes 0,2, dá uns 500 milhões por mês. Pessoal, 500 milhões por mês, meu chapa. Se aumentou 0,1% isso aqui, isso já dá milhão por ano. E óbvio que o banco ele não quer que isso aumente, ele não quer. Eu estou jogando o exemplo da empresa do Itaú, que tem bastante lucro. Agora, quando você vai para uma empresa menor, naturalmente a empresa fatura menos e naturalmente aquele impacto do aumento da alíquota da contribuição por conta do reconhecimento do acidente de trabalho terá também sua significância, né? Terá sua importância proporcionalmente ao faturamento, tá? Então, pronto. Pessoal, expliquei para vocês aqui o que é doença ocupacional na modalidade de acidente do trabalho e doença profissional. Agora, eu vou explicar para vocês como provar isso na prática. Tá? Vou ensinar vocês como... Ensinar não, né? Muita prepotência. Na teoria a gente ensina, na prática a gente mostra o jeito que faz. Então vou compartilhar com vocês o jeito que eu faço, tá? Quer dizer que é uma fórmula absoluta para se provar a doença ocupacional? Não, pessoal, não. Isso aqui é a minha experiência de 10 anos sendo compartilhada com vocês, tá? Se fosse absoluta, eu não iria... Daria para criar um sistema, Não, eu vou ensinar como é que acontece, o que já aconteceu na prática comigo, para que vocês possam aperfeiçoar. Beleza? Vamos para a parte prática sobre como provar. Pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês como provar doença profissional, como investigar e provar. Como investigar a doença profissional, tá bom? Tem 2 passos aqui para provar a doença
profissional. Você vai abrir aqui, decreto 3048 de 99, que é o decreto que regulamenta, tá? O decreto que regulamenta, ó, aprova o regulamento da Previdência Social e das outras previdências, ok? Você vai lá pro final, 337, disposições gerais, vamos lá. Olha só, pessoal, que estou no decreto. Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente que tratam ocorridos com o segurado empregado, exceto o doméstico e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil. Da comunicação, a falta de cumprimento, na falta de comunicação, aqui está falando da CAT 337, do decreto. Pessoal, aqui não estou na lei, estou no decreto, tá? O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. O setor de benefícios do INSS reconhecerá o direito do segurado à habilitação acidentário. Aqui, ó. A Perícia Médica Federal deixará de aplicar o disposto no artigo 3º quando demonstrada a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo, sem prejuízo do 7º e o 12, que é o recurso e etc. Sempre, pessoal, se você aí, advogada, você encontrou o nexo técnico epidemiológico, que eu vou mostrar para vocês, encontrou o nexo aqui, o perito só pode deixar de reconhecer quando demonstrar a inexistência. Então, ele tem que explicar que não existe, tá bom? Isso aqui é importante, porque é assim que se quebra a presunção. Ele não pode quebrar a presunção falando assim, ah, não tem não. Não, mas espera lá, você mostrou que tem. Aí ele fala que não tem? Não, ele tem que justificar, porque você mostrou, com base no que eu vou mostrar aqui, nos anexos e tudo, que tem, tá? Vamos lá então, você entrou no decreto, você vai lá para o final, vamos para o final do decreto, espera aí pessoal, vamos para o final do decreto, pronto, então eu estou no final do decreto, anexo 1, tá? Relação das situações que aposentado por invalidez terá direito à majoração, esse é o anexo 1, não é assunto da aula. Anexo 2, agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no artigo 20. Eu falei que ia falar sobre como provar a doença profissional e depois doença do trabalho, mas segura aí que eu vou inverter a ordem. Eu vou mostrar primeiro como provar a doença do trabalho e depois eu mostro como provar a doença profissional. Beleza? Vamos aqui primeiro para a doença do trabalho e depois profissional. Vou inverter a ordem aqui porque eu vou seguir a lógica do decreto. Deixa eu só voltar para cá. Tá, então vamos lá. Pessoal, pela lógica do decreto aqui, anexo 2. Primeiro, doenças profissionais ou doença do trabalho. Lembra que doença profissional é inerente à profissão e doença do trabalho é inerente ao ambiente de trabalho. Ok? Ambiente do trabalho. Eu tenho que provar doença do trabalho, ó, foco aqui, doença do trabalho, vamos provar doença do trabalho, não é doença profissional, é doença do trabalho, foco, olha só. Eu tenho que provar que no meu ambiente do trabalho, eu tenho o agente causador daquela doença, certo? Independente da profissão que eu exerço. O foco aqui é o ambiente do trabalho. Ó, esses agentes aqui, patogênicos, né? Vamos pegar a termologia do que é agente patogênico. Tá falando que agentes patogênicos ou patógenos são organismos biológicos, tá? Vamos lá. Beleza. Só que eu acho que essa termologia aqui, patogênicos, para mim, tá mais no sentido de causadores de doença. É, aqui, ó. O termo refere-se à propriedade de gerar ou produzir patologias, certo? Então, pessoal, quando eu falo um agente patogênico, é isso. É físico, químico ou biológico. Então, aqui nós temos uma lista. Ó, pessoal, nós estamos falando de doença do trabalho. Presta atenção aqui, ó, doença do trabalho. O que eu tenho que provar na doença do trabalho? Eu tenho que provar que lá tem o trem que causa o problema de saúde. Ou, em termos técnicos, o agente patogênico. Patogênico significa que causa patologia. Patologia, doença. Então, eu tenho que provar que lá dentro do ambiente do trabalho eu estava exposto ao agente causador da minha doença. O agente reconhecidamente causador da minha doença. Vamos lá. Químico.
arsênio e seus compostos arsenicais, segundo o decreto 3048 de 1999, no seu anexo 2, o arsênio e seus compostos, certo? Eles são causadores de doenças, certo? Quais doenças? Depois a gente vai procurar aqui quais são as doenças causadas, né, pelo arsênio. Mas presume-se, presta atenção, presume-se que na metalurgia de minérios arsenais em indústria eletrônica, existe o arsênio. Presume-se que na extração do arsênio e preparação de seus compostos, a pessoa, o trabalhador, o ambiente do trabalho causa exposição ao agente patogênico arsênio. Óbvio, né? Extração de arsênio está exposto ao arsênio. Perfeito. Fabricação, preparação, emprego de tintas, lacas, gás arsina, processos industriais em que haja desprendimento de hidrogênio arseniado, preparação e conservação de peles e plumas, empalhamento de animais e conservação da madeira, agentes da produção de vidro, ligas de chumbo, medicamento e semicondutores. A pergunta é: tem arsênio dentro do escritório de advocacia? Eu acho que não tem. O decreto também não fala que tem. Então, você vai ter que provar que lá dentro do escritório de advocacia tem o arsênio. Como que tu vai provar isso? Não sei. Não sei. Foto? Não sei. O escritório de advocacia não é para ter arsênio. Mas tô dando um exemplo bem grotesco, que bem idiota. Quando você vai para outras profissões, começa a fazer mais sentido. Gustavo, o que é arsênio? Pois é, pessoal. Aqui é uma lista. Isso aqui é técnico. E assim, talvez nesta aula aqui você não saia com isso aqui masterizado, tá? Se você já vem acompanhando os meus cursos, já vem estudando esse tema de outros professores, talvez esta aula vai dar subir um degrau a mais para você masterizar esse conteúdo. Mas se é a primeira vez, talvez a segunda, que você está tendo acesso a esse conteúdo, não, você não vai masterizar isso daqui assim, tão rápido. Você precisa ler isso aqui, você precisa digerir, você precisa ler, estudar, ouvir, tá bom? É chato mesmo. O anexo 2 na lista C, ele é mais fácil de você masterizar. Mas essa parte aqui é mais chatinha de masterizar. Então vamos pegar um composto mais conhecido, benzeno. Benzeno, pessoal, ele é cancerígeno e tem bastante na gasolina, né? Nos postos de gasolina. Então, quando você for num posto de gasolina, você dá uma olhada lá na bomba de combustível que você vai ver lá uma placa explicando que benzeno ele é cancerígeno. E onde é que tem benzeno? Instalações petroquímicas, indústria química, produção de cola sintética, usuários de cola sintética na fabricação de calçados. Pessoal do Rio Grande do Sul, muita fábrica de sapato aí, não tem? Trabalha muito com aposentadoria especial aí, não tem? Beleza. Que tal a gente começar a procurar pessoas com sequelas causadas pelo benzeno que deixaram ali uma redução da capacidade para o trabalho e essa pessoa tem auxílio acidente? Gustavo, como é que eu vou provar isso? Tu começa falando que tem benzeno, tu vai provar que aquele problema de saúde foi causado pelo benzeno com algum documento médico, a perícia médica também, e vai pedir o PPP, tá, pessoal? Eu tô falando aqui da presunção porque às vezes você não vai ter acesso ao PPP. E aí eu falei para você o seguinte, no começo da aula, eu falei assim, vai chegar o cliente falando que é doença ocupacional, mas vai chegar aquele cliente que não vai falar nada. Esse cliente que não falou nada, tu tem que ter a capacidade de falar, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui se é ou não é doença ocupacional e abrir essa investigação, tá joia? Produção de tintas, impressoras, pinturas à pistola, alô funileiro, entendeu? Soldagem, berílio e seus compostos, bromo, que é esses nomes técnicos aqui, né, pessoal? Agentes físicos, ruído e afecção auditiva. Quem trabalha na mineração, construção de túneis, explosão de pedreira, engenharia pesada, trabalho com máquinas que funcionam com potentes motores, vibrações, indústrias metalúrgicas, ar comprimido, trabalhadores em caixões ou câmeras pneumáticas, radiações ionizantes, extração de minério radioativo, Você vê que o físico ele é menor, tá? O físico é menor. Biológico, aqui nós temos agricultura, pecuária,
Ó, micro-organismos, parasitas, lá. Esse aqui, ó, esse Mycobacterium, tem um aqui que é da febre aftose. Não sei qual que é o da febre aftose. Aí você atende um trabalhador rural, não sei se é o nome da doença no humano, se chama febre aftose, mas eu já atendi um trabalhador que pegou, é comum na pecuária, fazendas grandes, né, óbvio, fazerem esse exame para saber se a pessoa tem. E aí, pessoal, esse cidadão, eu não lembro o desfecho desse caso, porque eu acho que ele se tratou e ficou bom e não deu sequela. Mas enfim, eu não vou ficar, não consigo trazer para vocês tantos exemplos, é muita coisa isso aqui é gigantesco, essa lista aqui. Mas, enfim, agricultura, pecuária, construção, escavação de terra, esgoto, manipulação, trabalho com pelo, pele ou lã, veterinária, hospital, enfim. Poeiras orgânicas, pronto. Agora, pessoal, nós acabamos de ver uma lista falando assim, esse agente nocivo está nesse tipo de trabalho, certo? Agente versus trabalho. Agora, eu quero saber se esse agente nocivo, eu já confirmei que lá no trabalho do meu cliente tem esse agente aqui, né? Esse agente aqui. Agora eu quero saber se esse agente aqui causa a doença do meu cliente. Aí você vai vir para a lista A. Agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionadas com a etiologia da doença profissionais e de outras doenças relacionadas com o trabalho. Então aqui você tem o agente etiológico ou fatores de risco de natureza ocupacional e a doença causalmente relacionada com o respectivo agente ou fatores de risco, denominada e codificada segundo a CID. Então, chegou um cliente que tem angiosarcoma do fígado. Segundo a lista A, isso pode ser causado, ou presume-se que é causado, por arsênio. Aí eu vou lá e pergunto, mas tem arsênio no ambiente de trabalho? Eu peço o PPP, só que demora uma vida para conseguir o PPP, não é? Se ele chegou com o PPP na mão, tu já vai dar aquela olhada e já vai fazer aquela investigação. Mas se não tem, tu vem aqui, procura o arsênio, você procurou o arsênio, achou o arsênio, e fala, tu trabalha com metalúrgica? Não. Trabalha com extração de arsênio? Não. Trabalha na fabricação? Não. Trabalha com isso aqui? Não. Trabalha com isso aqui? Não. Trabalha com produção de vidro? Trabalho. Apitou lá. Se ele trabalha com vidro, presume-se que tem arsênio, e arsênio, segundo a lista A, causa angiosarcoma do fígado. Causa neoplasmia, câncer, né, dos brônquios, causa isso aqui, causa esse tanto de gente, esse tanto de coisa aqui, até conjuntivite. Gustavo, muito complexo isso aí, não dá para trabalhar com isso aí não, eu tô querendo descobrir qual é a doença que gera mais doença ocupacional para eu rodar meus criativos aqui e ser feliz. E, meu amigo, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Me perguntaram lá no direct, um colega meu, advogado, me perguntou o seguinte, tá tomar um tereré. Doutor, tá. Ele queria saber assim, qual é o tipo de situação que acontece, o tipo de problema, né, de sequela que mais gera direito ao auxílio acidente. Ele tá rodando tráfego pago. Mas olha a resposta que eu dei para ele. Eu falei assim, meu amigo, de verdade eu não sei te falar por quê. Situações que mais dão direito ao auxílio acidente, as que mais dão, são as situações mais graves, aquelas que beiram a aposentadoria por incapacidade. Porém, elas são menores em quantidade e não tem um grupo específico para eu rodar um anúncio para elas, ou pelo menos eu ainda não descobri. Deve existir, talvez tenha. E ainda falei para ele o seguinte, meu amigo, se eu souber dessa informação, quando eu descobrir, porque eu também fico testando algumas coisas, quando eu descobrir, essa informação vai custar caro. E quem tem essa informação não vai passar ela de graça. Parceiro, amigo, a gente se conhece. Mas, meu amigo, sejamos sinceros. E ele respondeu assim, Gustavo, foi a resposta mais sensata que eu já ouvi. Tamo junto. E é isso mesmo, pessoal. Se eu souber, não tô dizendo que eu sei, não tô dizendo também que eu não sei, eu tenho minhas hipóteses, estou testando, mas se eu souber, eu não vou compartilhar ela assim de graça. Tá, pessoal? Com certeza não. Com certeza não. Ah, Gustavo, mas eu comprei seu curso, paguei caro para isso. O curso é para ensinar auxílio acidente e você, como um bom estrategista, como um bom empreendedor, sei lá o que eu falo, tu vai ter que pegar nas entrelinhas. Tu vai ter que quebrar a cabeça, tu vai ter que formular hipóteses e testar hipóteses. Beleza? Beleza. Abri um parênteses aqui, talvez
você tenha se perdido, bora voltar aqui. Lista A. A lista A mostra o agente e a doença, tá? Lista A mostra o agente e a doença. Então, vocês vão ver, asbestos, nome feio aqui, né? Parece estar xingando aqui. Vamos procurar uma doença mais comum. Ó, o benzeno, ele é comum, tá em posto de gasolina, né? Mas ele não presume-se que tá em posto de gasolina, mas é fácil conseguir um PPP com benzeno. Entendeu? Um frentista com esses problemas aqui. Dá pra colocar uma doença ocupacional, berílio, pegar alguma coisa mais comum. Assim, pessoal, eu tô no interior do Mato Grosso, tá? E o Brasil é gigante. Então, tem certas doenças, quem trabalha em Minas Gerais, que tem muito mineiro, né? Mineiro não de nacionalidade, mineiro mesmo de profissão. Então, tem certas regiões que você consegue ser mais eficaz na sua, como que eu posso dizer, prospecção. Pegou a dica, né? Pegou a dica aí, né? Pegou a dica. Quem tá ligado, tá ligado. Vamos lá, vamos lá. Aí você tem que conhecer. Aí que é o conhecimento de mundo, aquele conhecimento de mundo que o profissional tem, ele contribui muito. Aquele cabra rodado, que já rodou o Brasil todo. Aquele cabra que tá de férias e tá olhando ali. O que tá acontecendo? Que profissão é essa? Tá me entendendo? Tá me entendendo? Vai, não tem tempo para viajar, não tem dinheiro, vai pro YouTube, vai ouvir aquele podcast lá de 100 visualizações daquele grupo lá de profissão que ninguém assiste. Vai lá, assiste, investe tempo. Vamos pegar o ruído aqui. O ruído é uma coisa comum, né? Digamos assim, vira e mexe, você acha alguém exposto ao ruído. Aí você fala assim, ruído causa só perda auditiva. Negativo, meu caro, negativo, ó, perda da audição, outras percepções auditivas, hipertensão arterial, ruptura traumática do tímpano. Olha só, hipertensão arterial é causada por ruído, meu jovem. Você não sabia disso, né? Vamos lá. Essa daqui, ó, vibrações. Vibrações. Causa epicondilite. Epicondilite, ó, epicondilite lateral. É uma doença comum. Lateral é causada por vibração. Agora, vamos procurar a vibração lá na primeira lista para saber onde tem vibração. Vamos lá. Onde tem vibração, vibrações. Indústria metalúrgica tem vibração. Construção naval e automobilística. Mineração. Apareceu um mineiro com epicondilite. Mineiro está exposto à vibração, presume-se, tá, pessoal? Agricultura, motosserras, instrumentos pneumáticos. Ó o borracheiro aqui. Condução... olha só, olha que massa. Alô, motorista, condução de caminhões e ônibus, presume-se que tem vibração. Então você está dizendo, olha só, pessoal, isso aqui dá trabalho, pessoal, dá trabalho. Você está dizendo, então, que eu atendi um motorista de ônibus com epicondilite. Cadê a epicondilite aqui? Pera aí, epicondilite. Radiações, ar comprimido, vibrações. Eu atendi um motorista com lesão no ombro. Eu atendi um motorista com bursite. Eu atendi um motorista com tendinite. Atendi um motorista com sei lá o que aqui. O decreto está falando que essas doenças são causadas por vibrações. E acima ele está dizendo que o motorista está exposto à vibração. Então eu tenho nexo, meu caro. Pronto, ganhei a ação acidentária. Meu jovem, minha jovem, tu tem que saber usar isso aqui na prática. E eu vou te mostrar como é que tu vai usar isso aqui na prática. Tá bom? Na verdade, isso aqui já é prática. Se isso aqui não for prática, eu não sei mais o que é. Mas, basicamente, tu vai escrever tu vai montar esse quebra-cabeça dentro da petição inicial, tá? Vamos lá. Gustavo, a profissão do meu cliente... não apareceu aí, não. Não apareceu, não. Olhei, não apareceu. Então, acabou? Não tem doença do trabalho? Não, meu jovem. Tem um caso de ruído que no PPP tava lá, ruído. E trabalhava em fábrica. E o KNAI não deu NTEP. Eu fui, provei que o PPP tinha ruído, o problema dela era de audição e consegui o auxílio acidente para ela. E nessa situação, ela é interessante porque o perito do juiz falou assim que, segundo a audiometria dela, não dava para afirmar com certeza que a perda auditiva foi causada pela exposição ao ruído. Mas a decisão judicial disse o seguinte, olha, tem o ruído no ambiente de trabalho, ela tem a perda de audição e você não consegue afastar, então eu vou conceder o auxílio acidente. E concedeu. Tá joia? Então, se você não encontrou essa presunção nesse caminho que eu fiz, você deve procurar provas de que no ambiente do trabalho tinha lá o agente causador.
Fechou? Gustavo, ele trabalha exposto à vibração, mas não tem a presunção aqui na primeira lista. Não tem a presunção. Então, tu vai procurar uma forma, normalmente é o PPP, de provar que lá tinha vibração. Bom, pessoal, essa foi a lista A. Agora vamos para a lista B. As doenças e respectivos agentes etiológicos ou fatores de natureza ocupacional listados são exemplificativos e complementares. Tá, pessoal? Nota aqui, ó, nota. Tá? Na lista B, vamos lá. Doenças infecciosas e parasitas relacionadas com o trabalho. Aqui nós temos a doença e nós temos o problema de saúde. De novo, é meio parecido com a lógica da lista A, só que aqui ele inverte. Aqui nós temos o problema de saúde versus... Perdão, aqui nós temos o agente que causa o problema versus o problema. Aqui nós temos o problema de saúde versus o que causa, tá? Então você faz uma análise de um jeito ou de outro. Então vamos pegar aqui, ó, uma doença conhecida, tá? Pessoal, do jeito que isso aqui é novo para vocês, isso aqui é novo para os juízes. Tá? Então, não espere chegar na justiça. Ah, meu Deus do céu, o que vai dar tudo certo de primeira. Não, isso aqui é pauleira. E sabe quem é que julga isso daqui? Justiça estadual. Então, assim, justiça estadual, malemar conhece o direito previdenciário, é ou não é? Quem mais conhece é o Justiça Federal, que também não conhece tanto, mas, enfim, tá mais prático. Então, você vai chegar na justiça estadual com o juiz, dependendo da comarca, genérico, certo? Dependendo de genérico. E assim, tu vai ter que desenhar isso aqui, meu jovem. Tu vai ter que usar a tua função de advogado no modo master, assim, no modo pro, entendeu? Tu não vai fazer uma petiçãozinha simples e achar que isso aqui vai dar certo, não. Tá? Nem se iluda. Nem se iluda. E para quem faz nacional, igual eu faço também nacional, a dificuldade é ainda maior. Porque, por exemplo, aqui na minha região, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, eu já fiz diversas sustentações orais. Então, eu já não vou falar que eu sou conhecido lá. Porém, eu já tenho familiaridade. Eu já estou conseguindo construir alguma coisinha ali no TJ Mato Grosso. Tá? É diferente de 2, 3 anos atrás, onde eu só tomava pancada. Mas agora eu já estou conseguindo construir. Então, quem trabalha local, você não desista. Vai, insista, melhore seus argumentos, estuda, vai despachar com o magistrado, vai despachar com o desembargador, vai fazer sustentação oral, vai entregar memorial, vai. No longo prazo, vale a pena. Tá bom? No longo prazo, vale a pena. Então, nós temos aqui, ó, na lista B, separado por grupos. Doenças do sistema osteomuscular, artrite, reumatoide, exposição ocupacional a poeiras, exposição ocupacional a poeira e sílica, gota, outras artroses, posições forçadas e gestos repetitivos. Parece todo dia alguém com artrose no seu escritório, não aparece? Então, se você conseguir provar que tem posições forçadas e gestos repetitivos, é fácil provar que tem posições forçadas e gestos repetitivos? Não é fácil, pessoal, não é fácil. Gustavo, como é que eu provo isso, então? É o PPP. Tem o PPP, tem o PSMO, tem o LTCAT. Tu vai ter que dar uma olhada nisso daí. Não é fácil. Já tô adiantando que não é fácil. Não o pessoal vai achando que é molezinha e não é. A lista C são as doenças profissionais. A lista mais fácil de usar é a lista C. Tá? Ali pra cima o trem é difícil. Ficou difícil não. Depois vocês pegam o jeito e fica mais de boa. Mas aqui a lista C é a mais prática. Como que você vai fazer? Tu vai pegar o KNAI da empresa. Gustavo, como é que eu pego o KNAI da empresa? Vamos lá, vamos pegar aqui o KNAI do Banco do Brasil. Ó, primeiro, você vai pegar o CNPJ. Qual é o CNPJ do Brasil? É o CNPJ mais emblemático de todos os tempos. 0000000191. Top, né? Então vamos lá. Aí você vai pegar aqui, ó, consulta CNPJ, tá? Pessoal, isso aqui mastigando aqui para vocês. Consulta, tá? Consulta aqui. E aqui você tem o CNPJ de onde? Banco do Brasil. Qual é o código de descrição? Tá aqui, ó, 6422. Você só vai pegar esses 4 primeiros dígitos aqui, 6422. Tá vendo? Vai pegar o 6422. Gustavo, não achei por esse 6422. Você olha aqui, ó, secundárias, atividades secundárias, tem um 6499. Tá? Aqui, ó, presta atenção. Presta atenção aqui, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Presta atenção. Cuidado com KNAI fake. Como assim? Vou contar uma história pra vocês. Açougueiro, supermercado, epicondilite. Problema no ombro, síndrome do cotovelo de tenista. Bom, entrei com a ação de auxílio acidente e entrei com a trabalhista.
tá? A auxílio acidente a gente ganhou, a trabalhista a gente perdeu. Na trabalhista, porque tinha empresa lá, né? Na trabalhista, o médico perito não reconheceu o nexo. Não reconheceu o nexo. E o KNAI, quando você entrava no CNPJ dessa empresa, era um supermercado, tá? Eu entrei no CNPJ e não aparecia aqui, ó, de supermercado, as coisas de supermercado que tem as atividades secundárias de açougue. Aparecia um pet shop. E aí, óbvio, não dava. Então, cuidado, às vezes você pega o KNAI é fake. Você tem que prestar atenção, porque às vezes você vai só no automático e não olha. Às vezes você, por exemplo, aqui é banco, né? Banco, beleza. Mas vai que esse banco tem um KNAI diferente, mas na prática ele é um banco. Então, você tem que pegar o KNAI de banco, tá? E explicar isso na sua petição. Fechou? Cuidado com o KNAI fake. Então, 6422. Então, vamos voltar aqui para nossa lista C. Vou dar um Ctrl F. Para mim é o Ctrl F, tá? Que no meu computador é Ctrl F. Mas eu acho que em outros computadores, acho que é o Ctrl F mesmo, né? Para buscar. Buscar, sabe, pessoal? Buscar. E aí, vou colocar aqui, ó, 6422. Vocês não estão vendo, mas eu coloquei no buscar do navegador 6422. Viu aqui que ele já identificou 6422? Então, o KNAI 6422, pessoal, ele já deu nexo técnico epidemiológico com todas as doenças do intervalo entre CID F30 ao F39. Então, F30.1.2, F32, F33, F34, F35, do 30 ao 39 tem NTEP. Então, se você atender um cliente CID F35, por exemplo, que trabalha em um banco, existe uma presunção de doença ocupacional. E se essa doença ocupacional deixou sequela, tem direito ao auxílio acidente, beleza? Tem direito à aposentadoria por incapacidade acidentária com valor maior. Fechou? Essas são as consequências mínimas previdenciárias, tá joia? CID F40 ao 48, CID G50 ao 59, CID M60 ao 79. Deu. Isso aqui que apareceu, pessoal, é a lista que tá é a lista de KNAIs, tá? Essa aqui é a lista de KNAIs e o grau aqui de risco do ambiente de trabalho é 1, 2, 3. Você viu que o banco já apareceu ali no 3, que é o nível máximo de risco, tá? A gente usa muito nas ações trabalhistas para provar que é um trabalho de risco e sendo um trabalho de risco atrai a responsabilidade objetiva, mas isso aí é papo para outra hora. Fechou, meu amigo? Esse aqui já está no anexo 5. Vamos voltar aqui para nossa lista C. Então, fechou a lista C, básico, fácil de usar. É achar a KNAI, achar o CID e fazer a pesquisa, tá bom? Bora ver como é que fica isso na nossa petição para a gente encerrar aqui e partir para as dúvidas. Vamos pegar aqui, estou no driver de vocês. Você que é aluno, você tem acesso a esse drive. Se tu ainda não tem acesso, tu tá moscando, tá? Petição inicial de auxílio acidente, aqui tem as bases, tá vendo? Ó, as bases aqui. O que é a base? Eu não gosto de chamar de modelo, porque modelo é coisa pronta, mas é a base. A base que você vai alterar para se chegar na petição ideal do seu caso. Eu tenho aqui, ó, base de petição inicial de auxílio acidente, ó, comum, fora do trabalho. Eu tenho a base para acidente do trabalho típico e tenho a base aqui para doença ocupacional com presunção e tenho para doença do trabalho sem presunção. Então, com presunção, tá? É essa daqui. Como é que fica? Essa presunção, a petição inicial preliminar, eu adicionei essa preliminar da competência da justiça estadual, que não tinha, interesse de agir. Aqui é de auxílio acidente, tá, pessoal? Inexistência de ação anterior, isenção de custos, tá? Toda ação acidentária você vai pedir isenção de custos, tá, pessoal? Doença ocupacional. Então, vou falar aqui, ó, a doença que ele sofre, o tipo de nexo, data do início da encaixe, e vou colocar aqui, presunção de nexo. Vou colocar o CNPJ do empregador, e aí eu vou anexar o cartão CNPJ na minha ação, tá, pessoal? Vou colocar o KNAI, tá? E vou colocar o print aqui. É assim que eu faço, é assim que fica. É um formato clean, né? Um formato simples assim, mas direto e objetivo, tá bom? E aí na fundamentação, aqui é a descrição dos fatos, na fundamentação eu vou falar a fundamentação da doença ocupacional. Aqui tem toda a fundamentação, vou citar o precedente do STJ, enfim, vou falar também da ausência de CAT, vou falar da presunção ocupacional. Isso aqui são as minhas teses. Minhas não, né? São as teses aí que existem no direito, mas você pode acrescentar, você pode melhorar, deve, na verdade, como advogado, melhorar tudo isso daí. Fechou? Pessoal, bom, o que eu tinha para trazer para vocês de conteúdo no tempo que eu me propus é isso tudo aí,
tá? Espero que vocês façam um bom aproveito. Eu vou me despedir da galera do YouTube, eu vou encerrar agora, porque eu vou ficar só com quem é aluno para uma mentoria. É uma mentoria, vou tirar dúvida, o pessoal vai apresentar casos reais, a gente vai conversar aqui sobre isso, na verdade, não é nem sobre só doença ocupacional, é sobre qualquer coisa do direito previdenciário que eu consiga usar os meus 10 anos de experiência para auxiliá-los, né, para ajudar. Então, você que está no YouTube, está assistindo isso aí de forma 100% gratuita, inclusive, vai ficar de fora dessa próxima sessão. Mas se você tem interesse em participar dessas sessões de mentoria, aí você procura aqui na descrição aqui alguma forma de adquirir meu curso ou, de repente, alguma mentoria específica, tá bom? Tchau para vocês.